apesar da época desportiva, na maioria das modalidades ter terminado, no entanto, ainda há uma ou outra que resiste em competição. No entanto, chegou o momento de fazermos aqui também um balanço com um dos nossos parceiros, porque se ao longo da época fomos falando de futsal, basquetebol, futebol, alguma coisa de atletismo, falámos muito pouco de judo ou quase nada, também há as classes de dança e também como turismo. No entanto, hoje comigo tenho o presidente da direção do Elétrico Futebol Clube e Nuno, antes de mais, obrigado também por todo o trabalho que fomos desenvolvendo ao longo da época, que foi eh, extenso, muitas vezes, muitas horas e muitas. Mas hoje chegou aqui o momento de fazermos aquilo que é o habitual, que é um balanço de uma época. Foi uma época dura. É verdade. Antes de mais, agradecer ao Jornal A Ponte, na pessoa do Bruno Guimarães, a oportunidade que nos está a dar ao Elétrico Futebol Clube de poder aqui vir apresentar também um bocadinho aquilo que foi a época desportiva 2025-2026, fazer um bocadinho o balanço também da mesma, para apresentarmos àqueles que se interessam pelo clube, hum, onde é que o mesmo teve melhor e menos bem, e portanto é sempre importante no final das épocas fazermos um balanço para melhorar. E se calhar começávamos eventualmente pelo futebol, que será a modalidade que, na maioria dos casos, a maioria dos adeptos do Elétrico tem uma ligação maior ao futebol. Ou já lá vai o tempo que foi assim. Isso agora é uma dúvida. O futebol teve no escalão nacional, não conseguiu manter, regressou ao distrital, ou há de regressar, mas foi uma época de um grande desafio, apesar da equipe não se ter mantido, mas em termos logísticos e tudo o que teve que acontecer para que a equipe pudesse competir ao escola nacional. Como é que foi esta época? Hum, uma época difícil. É verdade que o futebol é o clube, neste caso é a modalidade que dá no meu clube. O clube existe porque os fundadores quiseram muito que houvesse uma equipa de futebol na cidade de Pondo Sor e portanto é sempre uma modalidade de referência no elétrico. No entanto, não podemos deixar de dizer que todas as outras modalidades, além do futebol, também são muito importantes para a vida do clube, para o ecletismo e para a promoção da prática desportiva na cidade de Pondo Sor. Relativamente à equipa de futebol sénior do Elétrico, e depois de ter sido campeã distrital na Associação de Futebol de Porto Alegre, hum, a direção do clube teve que tomar uma decisão relativamente ao facto de se esta equipa ia participar no Campeonato de Portugal ou não, tendo em conta que as condições para que este propósito fosse tido em conta e a própria equipa pudesse participar nesta competição, obviamente que hum, tinha um custo muito avultado comparativamente hum, com o custo que nós tínhamos no campeonato distrital. No entanto, nunca duvidamos de participar nesta competição por vários motivos. Primeiro, porque fomos campeões distritais e tínhamos o direito de não só participar, como o dever de dar oportunidade aos nossos atletas e principalmente àqueles, a todos, mas principalmente àqueles que fizeram a sua formação no clube, porque nós tínhamos na equipa muitos atletas formados localmente, que fizeram o seu percurso futebolístico na formação do Elétrico e, portanto, dar oportunidade a estes atletas de crescer na modalidade, participando numa competição nacional, seria fundamental para eles e também para a própria visibilidade do Elétrico. Depois, na altura do Covid, que conseguimos ser campeões distritais e que nos foi retirada essa possibilidade de participar na competição na secretaria, e depois de estarmos tanto tempo, vários anos, a reivindicar a mesma, agora tendo essa possibilidade e não irmos à competição,
também acho que seria um contrassenso por parte do elétrico. E depois, dizer que a própria promoção, a própria vitalidade, a referência para os atletas da formação terem uma equipa de futebol sénior numa competição nacional, no quarto escalão nacional, é obviamente um motivo de orgulho para o Elétrico Futebol Clube e, portanto, nós só podíamos dizer sim e abraçar este projeto com muito afinco, o que acabou por acontecer, sabendo de antemão que iria ser muito difícil a nossa continuidade no mesmo. Tivemos muitas dificuldades para constituir uma equipa. Estamos a falar de uma modalidade que o seu plantel é constituído aproximadamente por 22, 23 atletas, o que não é fácil e é sempre mais difícil comparativamente com outras modalidades. Mas o que é certo é que o elétrico teve a ousadia e a capacidade de conseguir fazer uma equipa e fomos participar na prova. Esta é uma realidade que o Elétrico vive. O Elétrico é um eterno candidato a campeão distrital. É sempre assim. Nós sabemos, a expectativa todas as épocas está em que o Elétrico é um candidato. E isto também, e foi um projeto anunciado também pela equipa e pela equipe técnica, o Emanuel nunca escondeu que este era um projeto para a formação do clube e para valorizar. Quer dizer que isto poderá ser intermitente, uma época no escalão nacional, uma época voltar ao distrital. São dificuldades que o clube tem que sentir e há de se preparar para elas e será essa continuidade. Mas o balanço final desta época futebol de sénior, e é importante dizer isto, porque nós aqui estamos-nos a centrar muito nas modalidades sénior, no entanto, o elétrico tem largas centenas de atletas em vários, nos escalões, que é um desafio muito grande e nós, infelizmente, não temos capacidade para seguir todos os escalões, mas é importante dizer isto, isto é a consequência do trabalho que começou há uns anos atrás com os pequeninos que um dia querem chegar aos crescidos. Uh, eu percebo isso enquanto reconhecimento de trabalho também para quem cá está há muitos anos. Mas olhar para trás, esta época foi uma época estruturante para o clube na modalidade de futebol. Foi uma época essencialmente desafiante. Desafiante porque a exigência era grande, e nós abraçamos esse desafio com coragem. Com coragem de abraçar a competição mais exigente, podíamos ter optado por nos mantermos na competição distrital e não o fizemos. E dizer também que quando participamos numa prova desta natureza, vamos sempre em desigualdade comparativamente com com a maior parte das outras equipas ou dos outros clubes. Porquê? Porque enquanto os outros clubes têm uma equipa de futebol sénior e os escalões de formação, e não são um clube que depois tenha outras secções, ou 7 ou 8 secções, como tem o elétrico, obviamente que é sempre muito mais fácil para essas equipas participarem numa prova destas, com orçamentos muito maiores, do que propriamente o elétrico, que tem que dividir o seu orçamento por 8 secções, neste caso por 7, em que 3 delas esteve nesta época desportiva em competições nacionais. Estamos a falar de uma exigência brutal ao nível de um conjunto significativo de atletas, um conjunto significativo de recursos que temos que ter à nossa volta, que nos permitam poder abraçar várias frentes, não só a do futebol, mas também a do futsal, a do basquetebol, entre outras. O futebol, saltando do futebol, e porque em Pontessor existe um complexo desportivo que, de uma forma ou de outra, é relativamente próximo, e saltando do estádio para o pavilhão municipal, chegamos à secção de basquetebol. A equipe de basquetebol havia um desafio para a equipa que era o regressar para a liga, um desafio interno, assumido também pelo treinador Mário Mal, que era um dos objetivos, voltar à Pro Liga com o Elétrico. Não foi conseguido e até com alguma dificuldade em determinado momento podia ter comprometido a permanência até eventualmente no CNB1, poderia ter sido comprometido, mas o balanço a fazer sobre esta época 25-26 na secção de basquete é positivo? Hum, Acaba por ser positivo porque nós não descemos de divisão, nós iniciamos a época com a equipa sénior na terceira divisão nacional. Hum, É verdade que os objetivos da secção era poderem lutar hum,
por alcançar uma Proliga como tinha sido tentado na época transata, no nosso primeiro ano de mandato. Um conjunto de fatores não permitiram que pudéssemos estar ao mesmo nível que na edição anterior. De qualquer forma, eu entendo que o facto de nós não termos conseguido ficar naquele grupo da luta pela subida, mas termos ficado no grupo da luta pela não descida e nesse mesmo grupo termos ficado em primeiro lugar, isso permitiu-nos continuarmos na prova em que iniciamos, continuarmos numa competição nacional, continuarmos a dar dignidade ao Elétrico Futebol Clube, na secção de basquetebol, os próprios atletas que participam nas equipas dos escalões de formação do clube terem referências e aqueles que são os amantes do basquetebol na cidade terem uma referência, que é a referência da equipa sénior, com alguns elementos da terra e também com aqueles que já nos habituam, que não são da terra, mas que são os habituês dos quais nós não dispensamos, porque já fazem parte da nossa família do basquetebol do Elétrico, e portanto parece-me que o balanço é positivo, apesar de ter ficado aquém da época transata. É, a secção de basquetebol tem a formação este ano sofreu aqui também, não pegando especificidades absolutamente nenhuma de modalidade de secção a secção, mas é uma das dificuldades para o futuro desta secção. Se no futebol existem muitos atletas na formação, o basquetebol tem aqui um período inteiro, poderá ser complicado conseguir ter atletas da formação a chegarem aos séniores. Esta é uma preocupação que pode comprometer, isto é, em determinado momento vai ser mais caro manter a equipa porque não é com recursos locais. Hum, Esta é uma dificuldade que o clube está a atravessar por haver tanta oferta. Sabe que eu julgo que este fenómeno tem a ver com tendências. Repare que houve um investimento camarário há décadas atrás, em que esse mesmo investimento começou pelos pavilhões desportivos. Muito antes do complexo de piscinas, muito antes do complexo dos campos de futebol relevados, que tem depois também a pista de atletismo, e durante esse período em que tínhamos pavilhões, obviamente que aqui a tendência é da prática desportiva local ser canalizada para as modalidades que têm melhores condições. E acabou há umas décadas atrás, sensivelmente 2 décadas, de haver um boom de atletas a praticarem basquetebol na cidade, o que foi para a modalidade fantástico. Com esse boom aproveitaram-se muitos jogadores da cidade de Ponte Sor que acabaram por conseguir chegar à equipa sénior, assumirem-se nessa equipa sénior e hoje serem referências dessa equipa. Depois, com o desenrolar dos anos e com o investimento camarário noutras infraestruturas desportivas, como é o caso das piscinas municipais, dos 2 estádios de futebol, depois mais um pavilhão, obviamente que a cidade ao nível da prática desportiva dispersou-se um bocadinho e, e depois as próprias modalidades começaram a crescer. O futsal teve uma ascensão fantástica, o futebol com os dois estádios municipais logo um ao lado do outro, com aquelas infraestruturas de excelência também. Efetivamente também a oferta desportiva em termos de infraestruturas, claro que sim, mas este é um momento que o clube terá que repensar também. É claro que o clube não condiciona se os atletas vão para uma modalidade ou para outra, mas a oferta que o clube tem permite que os atletas escolham, mas é uma situação que tem que ser repensada. Claro que sim, nós estamos a ponderar aqui algumas possibilidades. Nós tivemos um projeto recentemente na cidade de Ponte Sor, o projeto AR, que, que terminou agora de uma forma não muito compreendida por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol. No entanto, julgo que há uma intenção por parte daqueles que estão ligados à modalidade, mas também o próprio município e o Elétrico, no sentido de vermos qual é que é a possibilidade
desse projeto poder ser abraçado para o próprio clube e com ele a secção de basquetebol poder crescer, poder evoluir e poder ganhar aqui um boom significativo, onde todos possam sair a ganhar. Estamos a equacionar essas possibilidades, aproveitando as oportunidades do momento e, portanto, talvez possam haver em breve boas notícias para o basquetebol do Elétrico. E boas notícias também foram aquelas que se viveram no final da época de futsal. Numa época que começou turbulenta, onde foram 5 tempestades consecutivas que o Elétrico atravessou, o Barco sofreu ali as primeiras 5 jornadas muito complicadas. Ah, mas a resiliência do clube e aquilo que é a alma, se calhar foram as primeiras 5 jornadas que trouxeram a alma ah, ao cimo e fez com que a equipe percebesse realmente o que é usar a camisola do Elétrico. Como é que foi viver enquanto presidente aquele início de campeonato? Eu sempre acreditei que esta equipa, que este grupo equipa iria chegar ao final e iria sorrir. Sempre acreditei nisso, muito convictamente. Podemos dizer que houve aqui uma mudança de treinador de uma época para a outra, com ela metodologias diferentes, formas de pensar diferentes. Também o próprio plantel sofreu alguma reestruturação. Tivemos no início da época aqui algumas dificuldades e alguns contratempos com um ou outro jogador que não se adaptou à cidade de Ponte Sor, cuja contratação foi feita no sentido de apostarmos neles e termos muita confiança nos mesmos para ajudarem a equipa, mas que depois não houve a receptividade dos mesmos no sentido de estes não se adaptarem à cidade, outros não se adaptaram, a, a outras situações e isto teve um início da época complexo. Alguns jogadores também não vieram todos ao mesmo tempo, o que não permitiu à nossa equipa técnica e ao nosso treinador poder trabalhar com todos ao mesmo tempo, para fazer um trabalho de certa forma condicente com o escalão e com a competição que estávamos presentes. De qualquer forma, com o decorrer do tempo, com o acreditar de todos aqueles que faziam parte da estrutura, hum, as coisas começaram a melhorar de forma gradual, porque nestas coisas do desporto, isto não é magia, nem é perlim-pim-pins e as coisas não aparecem assim. É preciso dar tempo ao trabalho, é preciso assimilar processos, é preciso os atletas acreditarem e fazê-los acreditar, e isto só com o tempo é que é possível, com muitas rotinas. hum, e de uma forma natural, esse tempo trouxe-nos realmente aquilo que nós precisávamos, que eram as vitórias, para nos dar alguma estabilidade, algum conforto, alguma confiança. Se me perguntarem, mas deveríamos ter alcançado os objetivos pelos quais nos propusemos no início da época, que era o atingir a manutenção o mais depressa possível e também o Elétrico estar nos playoffs, portanto estar nas 8 melhores equipas. Esses eram os 2 grandes objetivos da época, só foram atingidos muito mais tardiamente do que aquilo que nós pensávamos, mas, mas a competição é isto. E a competição, se existem jornadas até ao fim para se competir nas mesmas, e se tivermos que conquistar estes objetivos na última jornada ou na penúltima, ou seja, quando for, pá, faz parte do processo. E o desporto também é um risco. É um jogo, o desporto são jogos, esses jogos podem-nos ditar vitórias, empates ou derrotas, podem-nos ditar sucessos ou fracassos, temos que saber conviver no desporto com os mesmos de uma forma positiva, hum, e, e eu entendo que o desfecho final acabou por ser positivo, não só, aliás, muito positivo, não só porque alcançamos os 2 objetivos para o campeonato, que foi
continuarmos na Liga Placar, neste caso na época desportiva 2026-2027, mas também termos conseguido ir aos playoffs e, portanto, estes 2 objetivos foram alcançados, foi aquilo que nos propusemos e, portanto, missão cumprida. Quanto a fatores extras dos quais não contávamos e podermos ir a uma final da Taça da Liga, algo que, se nos dissessem que no início da época era possível de alcançar, nós dizíamos que era muito difícil, tudo é possível, mas a probabilidade é muito redutora. O que é certo é que nós conseguimos e fomos à final contra um Sport Lisboa e Benfica, fizemos uma prova muito digna e portanto o balanço é extremamente positivo, para a equipa de Futsal Sénior e para toda a secção do futsal. Se for falar aqui um bocadinho do futsal de formação, tenho aqui uma panóplia de feitos conquistados por parte dos elementos da formação do clube que são fantásticos também. Há um detalhe aqui que é em determinado momento, quando a equipe parecia que não era uma equipe, era um conjunto de jogadores, conseguiu fazer um feito, que ir ao João Rocha e vencer um Sporting que penso que há 4 épocas não perdia em casa. O que quer dizer que alguma coisa estava lá, se era expectável e nós cruzávamos no pavilhão e íamos falando e percebia-se que em algum momento as coisas iam acontecer. Agora, ter uma equipa que consegue também reabilitar os adeptos, e falando desta forma que é começar com um pavilhão tímido ou silencioso, em terminar uma época com adeptos que se deslocam, independentemente da forma ou das condições que foram proporcionadas, para fora, apoiar um clube, a não sei umas centenas de quilómetros, ou ter uma casa cheia, uh, isto também revela a dimensão do clube, que é o Elétrico. Hum, não é, não, embora possa ser a segunda época na condição de presidente, mas desde atleta a treinador, com a formação, é perceptível, que esta é a dimensão do clube para quem anda cá, assim há tanto tempo. Essa é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil porque é difícil responder a isso. Quer dizer, é fácil responder a isso, mas é difícil os nossos ouvintes ouvirem o que eu vou dizer, que é, nós vivemos acima das possibilidades, claramente. Estamos numa cidade, cujo aglomerado populacional é de 7.500 pessoas, num concelho de 15.000 habitantes, onde consegue ter uma equipa na Liga Placar, uma equipa de futsal sénior na Liga Placar, numa das ligas mais competitivas do mundo, hum, onde conseguimos, ao longo de alguns anos, nestes últimos anos mais recentes, alcançar os nossos objetivos, bater-nos contra equipas, contra Benficas, Sportings, equipas que têm sido campeões europeias ao longo destes últimos anos, e o Elétrico já conseguiu este ano, em que tivemos um Sporting Clube Portugal campeão europeu, conseguiu na sua casa, no pavilhão João Rocha, ganhar neste caso a equipa que foi campeã europeia. Portanto, isto é um feito inédito, com recursos financeiros escassos. Depois, dizer que, como disse há pouco, é um clube eclético, com muitas modalidades, que as solicitações são imensas. Nós temos quase, com todas as secções, quase 40 grupos de equipas. Dar resposta a estas equipas todas e estes grupos todos não é fácil. Conseguir estar presente para dar resposta a todas estas solicitações e depois fazer coisas destas, como a nossa equipa nos deu estas alegrias, estas felicidades nesta época desportiva. Isto só revela que, afinal, as contratações e as nossas apostas foram bem conseguidas. Apesar de o trabalho e do fruto desse trabalho demorar, o que acabou por prevalecer foi que nós estávamos certos nas escolhas e nas contratações que fizemos, principalmente na do treinador. Se bem que eu não posso nunca descurar também a qualidade do treinador anterior, não é isso que está em causa, mas são fases, são ciclos, e apostamos num determinado grupo. Esse grupo teve sucesso,
E isto foi muito o apostar nestas pessoas, o acreditar no processo, o dar tempo aos mesmos para trabalharem e apresentarem resultados, e depois o balanço final é muito positivo, porque depois nós conseguimos ir ao pavilhão João Rocha ganhar esse jogo contra o Sporting, que foi um momento também fantástico da época. Revela que os nossos atletas têm qualidade, que o nosso treinador tem qualidade, que aquele trabalho que está a ser feito está a ser bem feito. Foi um fator motivacional para depois abraçarmos o resto, a continuação da época desportiva que tínhamos pela frente, o ganharmos energias e baterias para abraçarmos uma taça da Liga e acreditarmos que era possível chegar até ao final da competição e que também foi alcançado. E tudo isto junto fazer-nos acreditar que era possível continuarmos na competição da Liga Placar, nesta edição, que tínhamos plantel e tínhamos qualidade para estar na primeira divisão e alcançarmos os objetivos que nos propusemos, que foi a manutenção e o estar nos playoffs. A conjuntura foi favorável, foi, mas estas coisas também se procuram com trabalho, com dedicação, com empenho e com o acreditar. E a estrutura, todos acreditamos e fomos felizes no final. Há uma conversa, ou uma questão que surge, que é, muitos dos adeptos em determinada altura sentiam ou diziam que, pelo facto da equipe de futebol sénior estar numa competição nacional, que lá está, os recursos não chegam para todo lado e que talvez tenha havido um desinvestimento em duas das modalidades, basquetebol e futsal. Isso é real. Não houve desinvestimento no futsal, isso é algo que tem que ser dito, hum, porque esse desinvestimento nunca houve, nunca houve. Hum, houve sim no futebol um investimento avultado, porque o participar numa competição distrital ao nível de valores não são os mesmos comparativamente com o participar num campeonato de Portugal. Tivemos que nos reinventar, tivemos que realizar um conjunto de iniciativas que nos permitissem dar resposta a isto que ia acontecendo do ponto de vista desportivo no clube, mas continuo a dizer aos nossos associados que estivemos esta época a viver acima das possibilidades. E portanto, como estivemos a viver acima das possibilidades, hum, temos agora que, no futuro, equilibrar a parte financeira com a parte desportiva, não descurando a parte desportiva, procurando dar resposta a todas as competições onde estivermos, mas temos que, se calhar, fora do campo, a equipa diretiva fora do campo, procurar mais fontes de rendimento para o clube, nomeadamente patrocinadores e outras fontes de rendimento, através de um conjunto de atividades que a gente possa fazer, no sentido de equilibrar a balança. O Elétrico esta época tinha um clube satélite. Uh, uma questão poderá ser também, para garantir e alimentar aqui, de alguma forma, a equipe sénior de futsal, haver um Elétrico B num distrital. Isso foi algo que já foi falado em seio diretivo. Neste momento não equacionamos essa possibilidade. Não quer dizer que não possamos repensar novamente isso. Mas havendo um clube satélite que é o Domingão, neste momento não me parece que, que faça algum sentido avançarmos para esse projeto, principalmente por causa do dispêndio financeiro a mais que podemos ter, e portanto seria um contrassenso se avançássemos para um projeto destes, uma vez que eu estou aqui a dizer que temos que cortar um bocadinho na gordura. Agora se dermos continuidade a este projeto temos que cortar na gordura em algumas coisas e portanto não vamos obviamente criar atividades que nos façam gastar mais dinheiro, mas pelo contrário, manter as que temos, dar-lhes dignidade e vermos onde é que podemos cortar do ponto de vista financeiro para equilibrar este elétrico que merece estar sempre a um nível de equilíbrio que lhe permita nos anos futuros ter longevidade
e, e não ficar hipotecado por uma determinada época desportiva. Uma modalidade que também está em crescimento no clube e possivelmente uma das que mais cresceu no distrito, penso eu, foi o atletismo. A secção de atletismo está a crescer, agora ainda estão em competição. Não faz sentido fazer um balanço da época, mas sim um balanço daquilo que é o crescimento desta secção. Elétrico que já tem também na história do clube troféus e títulos e tempos. Sim. Uh, Como é que é ver este atletismo a crescer e a correr cada vez mais rápido? Em relação ao atletismo, portanto, foi um repto que nos foi lançado pelo Paulo Rodrigues, que nós abraçamos com todo o gosto, porque, em primeiro lugar, é uma secção autossustentável, depois, porque traz mais prática desportiva ao clube, e porque nos permite ter mais atletas a praticar modalidades desportivas no próprio clube. Dizer que da época passada para esta época o atletismo duplicou o número de atletas. O ano passado tínhamos sensivelmente 10, 12 atletas, este ano temos cerca de 22, 23 atletas, o que é fantástico. Depois, dizer que estamos a liderar presentemente o circuito de pista. O que é isto do circuito de pista? É estarmos a liderar o campeonato distrital por equipas e, portanto, neste momento somos nós que estamos a liderar o processo. Temos atletas a participar em corridas de velocidade, de lançamentos, de saltos, de meio fundo, de estrada, de corta-mato e de trail. Temos um atleta a participar no trail. Temos também o recordista distrital de marcha, que é o Manuel Sequeira, e temos o vice-campeão do Alentejo em salto em altura, que é o Afonso Martins. Portanto, fantástico para uma secção que acabou de nascer há muito pouco tempo. Temos tido também algumas convocatórias para as seleções distritais em várias especialidades, em provas como o Olímpico Jovem, que teve lugar em Albufeira, e o Interassociações do Centro de Formação do Centro-Sul, com vários atletas nossos a serem convocados. E, portanto, isto é fantástico para uma modalidade que nós abraçamos e que já está a ser um sucesso. O judo, bem, o Paulo Vaz tem um trabalho longo e muito vasto. A secção de judo do Elétrico possivelmente será uma também das mais antigas e que essa não dá dores de cabeça. Quer dizer, há de dar dores de cabeça, mas é a quem compete contra o Elétrico, espero eu que seja assim. Sim, sim, sim. O judo tem sido uma modalidade que tem estado no clube já há muitos anos. O Paulo tem feito um trabalho fantástico com os atletas que têm passado por aquela secção, muito agradados com a mesma. É uma secção que tem aproximadamente 30 atletas neste momento, espalhadas por 3 escalões: os infantis, os juvenis e os cadetes. Ao longo da época desportiva, participaram em quase todas as atividades promovidas pela Associação Distrital de Judo. Organizamos nós aqui na cidade de Pontessor um encontro de infantis com aproximadamente 60 judocas a praticar judo no distrito de Porto Alegre. E participamos também com alguns docas do escalão de juvenis, docas do Elétrico, no escalão de juvenis e de cadetes, no Campeonato Nacional de Judo, em que a competição de juvenis teve lugar em Rio Maior e a de cadetes em Aveiro. Portanto, levando o símbolo do Elétrico a competições nacionais, o judo é um fator de satisfação e de agrado e de contentamento e pronto, e só temos que estar muito agradecidos à secção de judo por aquilo que está a fazer pela modalidade. Uma outra secção também que também tem registros históricos é a de natação. É uma secção também que passa despercebida, mas acredito que por ser num ambiente muito condicionado em que acontece os requisitos, mas esta é uma secção também que o clube tem há muitos anos e que também tem aqui números com alguns registros. E como é que está a ser esta época? Eu penso que eles ainda não terminaram, não sei se já Sim, terminaram. ainda não terminaram. Relativamente à natação, eles têm participado em muitos meetings a nível nacional. Também temos organizado algumas competições na cidade de Pontessor.
mas dizer que o trabalho que está a ser feito, quer na formação, mas também sem ser na formação, tem sido fantástico. Estivemos agora recentemente presentes no nono Troféu Internacional de Natação de Masters, que decorreu na cidade invicta, organizado pelo Futebol Clube do Porto, onde tivemos a presença do nadador Jorge Lima, em 3 provas diferentes, e portanto tem sido um atleta desta secção que tem levado o símbolo do elétrico muito, muito longe, mas todo o trabalho que tem sido feito na natação, nestes meetings que temos participado em várias partes, em vários distritos e ao longo do país, desenvolvendo os nossos nadadores, fazendo-os evoluir, fazendo-os participar em provas competitivas, juntamente com outros atletas das mesmas faixas etárias, só nos deixa felizes e é um motivo de orgulho para nós. Outra secção também que leva o nome do elétrico e de Ponte Sor, porque nós aqui muitas das vezes não se consegue dissociar uma coisa que é a imagem do elétrico com aquilo que é enquanto embaixador de promoção do território. O elétrico tem essa responsabilidade não só de Ponte Sor, mas de um Alentejo, em muitas modalidades. Mas as classes de dança do elétrico, essas também por onde vão passando, vão trazendo troféus, vão conquistando primeiros lugares dentro e fora de Portugal. Ah, como é que é olhar para essa secção? É olhar com agrado, e felicitar o trabalho que tem sido desenvolvido pela professora Alda e pela professora Irina. Nós, nesta época desportiva 25-26, participamos, para terem uma noção, num concurso internacional em Barcelona, mais concretamente em Lória del Mar, com uma delegação constituída por sensivelmente 30 atletas do elétrico. Esta prova chama-se Fiesta Lunia, onde todas as coreografias foram premiadas. Depois dizer também que estivemos num concurso em Sintra, onde sensivelmente 11 coreografias levadas a este concurso por parte do elétrico foram ao pódio. Ao longo da época desportiva, realizamos imensas demonstrações do trabalho realizado por esta secção em espetáculos espalhados não só pelo concelho de Ponte Sor, mas também por outros concelhos limítrofes. E portanto tem sido um trabalho notável que tem sido feito por parte desta secção, levado a cabo por parte da professora Alda e da professora Irina, o qual nos enche de orgulho porque é levar o nome do elétrico não só a várias partes do país, mas também além fronteiras. Quem também tem andado muito rápido, que foi a última secção que foi recriada ou ressurgida, foi também a de motorismo, foi apresentada no início da época e claro que o Berto Rego, sendo um nome de referência nacional até, é claro que sabemos, que é um desafio também conseguir acompanhar, aquilo que o Beto vai fazendo, mas é mais um embaixador local. É verdade, o Roberto Borrego lançou-nos este desafio que nós abraçamos com muito agrado desde a primeira hora. É mais uma secção que nós temos ao serviço do clube, neste momento só com um atleta que é ele próprio, mas onde estão a ser desenvolvidos aqui alguns trabalhos no sentido de, em breve, podermos ter uma pista e podermos desenvolver esta modalidade com atletas ou com potenciais atletas que tenham vontade de iniciar esta vida dos desportos motorizados, hum, com segurança, numa pista criada para esse efeito e com alguém muito, muito capaz e com muita experiência, hum, que permita não só motivar esses mesmos participantes, praticantes, mas que os faça crescer na modalidade. Eu acho que falámos das 8 modalidades, não nos esquecemos de nenhuma. É claro que há uma coisa muito grande que é a família elétrica no seu todo, e isso no dia 1 de abril foi possível encher o Teatro Cinema com atletas e familiares de atletas a meio da semana. Isto revela a dimensão do clube e o quanto o clube está ativo e vivo na comunidade. Mas um dos problemas, um dos desafios do elétrico é esse, é ser visto como um clube local, mas que está no mesmo sítio dos nacionais e dos internacionais. Faz parte é uma dificuldade
não ser um clube visto por toda a região como as pessoas de Porto Alegre não veem o Elétrico como sendo um clube de Porto Alegre, mas do distrito. Está na altura do Elétrico ser visto como alguém, como um clube de uma outra dimensão. Pode-se passar por aí também, ultrapassar algumas destas dificuldades e desafios financeiros. Claro que sim. Nós, enquanto clube, somos, um dos clubes não só mais representativos do Alentejo, senão um daqueles clubes que tem levado não só o nome da cidade de Ponte Sor, o nome do Elétrico, o nome de uma região que é o Alto Alentejo, hum, a níveis da comunicação fantásticos, porque ter a oportunidade de ter uma equipa de futsal sénior como a nossa, hum, a participar na prova maior do escalão de futsal, a participar na Taça da Liga com uma grande prestação. Obviamente que isso dá uma grande visibilidade, ao clube, à modalidade consegue chegar longe via clube e depois de uma forma natural também, à cidade e à região da qual faz parte esse mesmo clube. Isso é fantástico. Hum, Muitas vezes não conseguimos crescer como gostaríamos de crescer, porquê? Porque existe um bairrismo muito grande a nível distrital, ainda existe, eu acredito que existe um grande orgulho do dos pontesorenses e e dos alentejanos do Alto Alentejo em verem um clube como o Elétrico, ou outro, a chegarem a patamares de excelência do ponto de vista desportivo, mas, esse fator fazer com que mobilize os mesmos para se deslocarem, a ver esses jogos, em várias partes do país, já é um bocadinho mais difícil. É preciso ter um coração maior, é preciso ter uma alma maior, é preciso ter uma vontade maior para acompanhar essas mesmas equipas. Nós vimos algo fantástico que foi conseguido por parte desta equipa, que foi mobilizar os nossos adeptos, a nossa massa adepta, a quem eu daqui felicito pela ajuda e pelo contributo que deram, neste caso a nossa claque do Elétrico, o contributo fantástico que deu à nossa equipa na Taça da Liga ao se deslocar a Gondomar, que foi um feito fantástico, um feito inédito, foi uma força extra que trouxe à nossa equipa para conseguir pegar à final. Também os jogos que nós realizávamos em casa, termos aquela massa adepta e aquela claque a puxar pela equipa e a não se cansar e muitas vezes a elevar, a fazer das fraquezas dos nossos jogadores forças para conseguirem alcançar os seus objetivos, isto foi fantástico. Agora, ao ponto de mobilizarmos outros adeptos, e outras pessoas de outras cidades que não as de Ponte Sor, já é um bocadinho mais difícil do meu ponto de vista, mas tudo é possível. Eu acho que para mostrar talvez um pouco daquilo que é a grandeza do clube, quantos atletas é que o clube tem neste? O clube neste momento tem à volta de 600 atletas. É verdade que são feitas inscrições, pode haver uma saída ou outra por um motivo de força maior, há uma entrada, uma saída, mas entre 550 a 600 atletas nós temos certamente. O que quer dizer que isto é representativo daquilo que é a dimensão do clube, num concelho com menos de 16.000 habitantes e onde ainda existem outros clubes. É verdade, e atletas noutras modalidades, o que quer dizer que o Elétrico tem uma expressão muito grande na região até. Eu acho que se calhar era aqui o momento mesmo de fazer um balanço final daquilo que foi o 25-26, ah, no seu todo para aquilo que é o mundo elétrico. Dizer que foi uma época desportiva exigente, difícil, não foi fácil, porque darmos resposta a todas estas equipas, estes grupos que fazem parte do universo elétrico, termos 3 equipas séniores em competições nacionais, com tudo que isso abarca, só nos pode dizer que, apesar de ter sido uma época difícil e muito exigente,
o balanço que fazemos do todo é positivo, porque alcançamos coisas importantes para o clube, para a cidade de Ponte Soure, para os próprios atletas, para a própria para a própria cidade, concelho e região, e, demos uma grande visibilidade e notoriedade, ao elétrico. O elétrico este ano foi, atrevo-me a dizer, mais falado fora do distrito por muita gente do que em edições ou épocas desportivas anteriores, e portanto, se um dos fatores ou um dos objetivos do clube é também se promover, é também dar visibilidade, notoriedade a esta região, isso este ano foi conseguido com a ajuda de atletas, de treinadores, de dirigentes, de pais de atletas, de sócios, da claque do clube, e depois não podia deixar de falar, porque não me ficaria bem, nos apoios que nós fomos tendo, não só por parte da Câmara Municipal de Ponte Soure, que foi extraordinária, da Junta de Freguesia de Ponte Soure, inclusivamente também do Agrupamento de Escolas de Ponte Soure, e e de todos os nossos patrocinadores, que sem eles não seria possível nós chegarmos aonde chegamos. O meu muito obrigado em nome do Elétrico Futebol Clube a todos, porque só todos juntos e unidos é que conseguimos fazer com que épocas desportivas como estas, sejam possíveis. Obrigado, presidente. Foi esta a conversa franca. Fechamos aqui a época 25-26 do Elétrico Futebol Clube. Uma outra modalidade ainda estão em competição, mas a essência do ano aconteceu. Naturalmente, vamos continuar a de olhos postos também em todos os outros. Assim, mais uma vez, obrigado. E na próxima época vamos estar mais uma vez com o barco na imagem.